Se você sentir dores articulares, travamento, já tentou abrir a boca e sentiu que houve um estalo, sensação de areia no ouvido ou até zumbido, saiba que isso tudo pode estar relacionado a um problema na sua articulação temporomandibular. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou esclarecer algumas coisas. Hoje eu vou conversar com vocês sobre os desarranjos internos da articulação, que são vários na verdade, mas eu vou elencar aqui as principais alterações que podem ocorrer. Então acompanhe aqui comigo na minha tela. Uma das primeiras alterações que podem ocorrer aqui, primeiro eu vou mostrar uma articulação sadia. Quando tem uma articulação que não está doente, o disco articular, que esse rosa, ele está presente em cima da cabeça da mandíbula, que é esse osso aqui na mandíbula. Quando o paciente abre a boca, esse disco acompanha, e quando fecha a boca, esse disco volta para o lugar. Na ressonância magnética, a gente consegue observar a seguinte imagem. Eu tenho aqui a cabeça da mandíbula, mais branquinho, o disco articular ele é mais escuro, tá? Porque ele é avascular e ele também não é inervado, por isso que ele é mais pretinho na imagem. Quando eu tenho a minha primeira alteração na articulação, se chama o deslocamento anterior do disco com redução, ou seja, quando o paciente tenta abrir a boca, ocorre um estalo, e quando ele fecha a boca, o disco desloca. Isso acontece porque aqui, em boca fechada, o disco está localizado anteriormente, ou seja, ele está deslocado 50%. E quando o paciente abre a boca, o disco volta para o lugar. E quando fecha a boca, o disco desloca novamente, fazendo com que quando ele abra a boca, possa sentir um estalo. E quando ele fecha a boca, pode escutar um outro estalo. Então, por que que geralmente o paciente sente dor? A dor acontece porque essa região aqui atrás, ela é altamente vascularizada e inervada. E quando o disco está deslocado, o paciente começa a comprimir essa região que não foi feita para aguentar carga. Então, o paciente pode desenvolver um quadro de inflamação na membrana sinovial e também pode ocorrer uma inflamação nesse tecido retrodiscal, que a gente chama de retrodicite. E um ponto importante é que na ressonância eu enxergo assim, o disco aqui que deveria estar em cima da cabeça da mandíbula, agora ele está totalmente deslocado. E quando o paciente abre a boca, o disco volta para a posição. Essa é a primeira alteração de normalidade, é o deslocamento anterior do disco com redução. Agora, quando o disco desloca totalmente, eu chamo isso de deslocamento sem redução. Esse deslocamento acontece quando o paciente tenta abrir a boca e esse disco ainda permanece deslocado, ele não volta para a posição. Na imagem eu consigo ver o disco deslocado anteriormente e quando o paciente tenta abrir a boca, pode ou não formar uma barreira mecânica. Essa barreira mecânica vai fazer com que, ao tentar abrir a boca, o paciente não consiga, ele sinta episódios de travamento de maneira bem recorrente, e isso acaba resultando em muita dor. Então, voltando aqui para minha tela, o que a gente geralmente encontra na ressonância é o disco deslocado em boca fechada e quando tenta abrir, o disco se mantém deslocado. E por que que é importante a gente sempre investigar mais a fundo? Quando eu peço uma ressonância magnética, ela vai me ajudar a ver exatamente esses tecidos dentro da articulação. Eu consigo ver se há ou não algum sinal de inflamação, se tem deslocamento articular, porque a ressonância magnética ela capta íons de hidrogênio, então tudo que eu consigo ver de ligamentos, cartilagem, é melhor observado na ressonância. Na tomografia, que eu vou mostrar agora para vocês, eu consigo ver alteração óssea. Por quê? Na alteração óssea, eu consigo ver aqui a cortical da cabeça da mandíbula, se ela está ou não desgastada. Repare que nessa imagem aqui eu tenho uma cortical sadia, já no outro lado eu tenho uma cortical desgastada. Essa paciente estava com processo de osteoartrite.
que é uma inflamação que acaba absorvendo a cabeça da mandíbula. E muitos estudos mostram que quando o disco articular está deslocado, o que acontece? O disco desloca, como essa área da cabeça da mandíbula está desprotegida, acaba aumentando e muito as chances de uma osteoartrite. Por isso que é sempre importante a gente procurar tratamento para que esses pacientes não tenham evolução da doença. Não é necessariamente porque o disco está deslocado que eu tenho que fazer uma cirurgia para botar ele no lugar. Muitas vezes eu consigo fazer terapias conservadoras para que o paciente não sinta dor e consiga viver sua vida normalmente. Às vezes eu preciso lavar essa articulação que eu chamo de artrocentese, eu preciso colocar medicação intraarticular com ácido hialurônico, com material biológico do próprio paciente e outras alternativas que a gente vai conversar em outros vídeos. Mas saiba que essas são as principais alterações, são os motivos dos seus estalos e travamentos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Em outros vídeos a gente vai aprofundar sobre os temas. E me siga e compartilhe esse vídeo para mais pacientes e colegas que sofram dessa mesma condição.